Cielo, IRB, Via, Oi. Sabe aquelas ações que às vezes parecem que estão baratas demais e aí justamente por isso acabam atraindo muitos investidores? Como é que a gente sabe se é uma boa oportunidade ou se é uma cilada? O assunto do Analistas em Ação hoje é Value Trap. E eu estou aqui com o Murilo Breder, analista da Nuinvest, para falar sobre esse assunto e ele vai explicar para a gente quais são os principais sinais de Value Trap, ou seria uma armadilha de valor em tradução livre aqui. Tudo bem, Murilo? Tudo jóia, Karina. Olá, investidores. E que chique, hein? Chique. Salvo engano, esse é o primeiro Analistas em Ação gravado em estúdio. Então espero que vocês aí já deixem aquele like na confiança, hein? Vocês já nem sabem aqui que a gente vai falar direito. A Karina deu um spoiler já, dando aquela introdução, né? Que é para falar de Value Trap. Aquelas empresas que parecem baratas demais, quando você vai olhar múltiplo, por exemplo, mas acaba aparecendo, se comprovando uma cilada. Você compra, a ação continua caindo. A gente vai explicar por quê, né? Existe uma lista aqui não definitiva de sinais, né? De empresas que podem ser essas armadilhas, essas ciladas e que o investidor deve ficar de olho. É bom você falar não definitiva, porque o Murilo trouxe 9 tópicos para comentar com a gente, mas não definitiva, senão o investidor lembra de um décimo, vai xingar a gente aqui nos comentários. Não faça isso. Então vamos lá, pessoal. Começar pelo primeiro tópico que o Murilo trouxe para a gente, que é business ultrapassado ou tecnologia ultrapassada. Explica para a gente, então, por que isso é um sinal de value trap? Não, perfeito. Isso aqui, na verdade, é o mais óbvio, eu diria, de pensar, né? Porque vamos lembrar na Kodak, né? A empresa de máquina fotográfica enfim, hoje a gente tem câmera no celular que é muito melhor do que eram as câmeras de 20 anos atrás, né? Então, e não precisa pegar um exemplo de empresa internacional, que é o caso da Kodak. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, né, as livrarias físicas, né? É um business que mudou muito com o avanço da tecnologia. Hoje todo mundo compra, os livros físicos existem, a gente não é essa a discussão, mas a livraria física, e eu mesmo gosto de ir em livraria, eu acho chique, né? Assim, tem um aqui lá perto da Paulista ali que eu acho sensacional. Pô, legal demais você ir, ver tudo bonito. Mas é algo que, assim, perdeu muito, né? A facilidade de você comprar no aplicativo, né? Tanto que existem hoje muitas livrarias entrando, pedindo recuperação judicial por conta desse fator. Então, é o jeito mais fácil de pensar. Então, quando a gente vai ver uma empresa que parece barata demais, né? Olha ali o preço-lucro, olha o EV/EBITDA, preço-valor patrimonial, enfim. Vai depender de qual setor, qual o múltiplo que é o ideal, mas normalmente o pessoal olha, a empresa está muito mais barata do que todas as outras do setor. Não, mas cuidado, assim, às vezes ela realmente está para trás na tecnologia ou o setor de fato foi disruptado, né? Então muito cuidado, porque quando algo perde o valor, a tendência é que se perder o valor totalmente vai a zero, né? Então tá aí o jeito um primeiro tópico da gente ficar de olho nessa empresa é value trap ou não. A gente faz um filtro super importante de valuation, mas não é só valuation, né? O valuation ele indica que pode estar barato, mas vamos olhar por trás e olhar business, olhar tecnologia é o primeiro desses sinais. Vamos lá, segundo sinal, então, receita não recorrente ou não operacional grande, ou seja, quando a empresa ganha uma bolada de dinheiro, você fala, que legal, mas não é o dinheiro do negócio dela propriamente, é isso? Exatamente, isso aconteceu, um exemplo clássico recente é com o IRB Brasil, né? A gente teve aquela carta da esquadra apontando justamente esse ponto de que as receitas que o IRB tinha era, na verdade, a maioria delas não recorrentes. E tanto que a empresa até hoje ela tem uma seríssima dificuldade em voltar ela já chegou a ter o título de ser resseguradora mais rentável do mundo, assim. Mas por conta disso, porque havia uma manobra contábil por trás, enfim, isso não tem sustentabilidade no longo prazo, né? O business, assim, receitas não recorrentes acontece, às vezes você ganha um processo e vem um dinheiro grande entrando na conta, né? Então, assim, na vida da empresa acontecem essas coisas não recorrentes, mas o normal é o recorrente ser muito grande, né? Isso não aconteceu em IRB Brasil, tá? Então, é o exemplo clássico, mas existem outras empresas também que a gente tem que ficar de olho, e quando a gente tem uma receita não recorrente grande, também um sinalzinho amarelo ali de que pode ser uma value trap.
Por isso que a gente vê, por exemplo, uma empresa divulgar um balanço com um número muito legal de receita ou até de lucro e aí o mercado não se anima. É esse fator. Exatamente. Não é só olhar, assim, a gente olha a receita, né, que a gente chama de primeira linha. A última linha é o lucro líquido, né? E muita gente, e aqui fica aí a dica, né, para os investidores, a gente tem um costume de olhar a primeira e a última linha, assim, quanto que cresceu a receita, quanto que cresceu o lucro, sem querer xingar os jornalistas também, mas a imprensa faz muito isso, A né? gente está acostumado, De Murilo. focar. Mas é diferente, porque assim, como a gente é analista, mas eu acho que o investidor, que minimamente que quer buscar uma análise, ganhar acima da média, ele deve ir além da página 2 do balanço, sabe? Entender o que está por trás desse crescimento de receita. Isso é recorrente ou não. Se for muito não recorrente, chama bastante atenção. E a gente tem vários fatos, vários exemplos de empresas que soltaram, como você comentou, receita recorde. Mesmo assim, as ações caíram porque o mercado descobriu que tinha um não recorrente muito grande. É isso aí. Terceiro ponto, então, passivo oculto. Aí a gente está falando, por exemplo, de questão trabalhista, multa, tributo, alguma coisa ambiental ali que a empresa está devendo, é isso? Exato. E é uma surpresa, né? Normalmente quando isso vem. E por incrível que pareça, a gente tem também um exemplo ainda mais recente que IB Brasil, que é a Via. Né? Salvo engano, durante a teleconferência de resultados do terceiro TRI, a Via informou que tinha um passivo trabalhista gigante, uma série de processos trabalhistas que a empresa estava levando. E no cronograma dela, de o que ela esperava, o impacto disso um impacto muito grande, e não é só no ano de 2021 ou sequer de 2022, isso vai se manter durante 2023. Então, assim, é o famoso elefante na sala, né? Assim, ninguém viu o negócio, que é um erro da diretoria, do management, tá? Na minha visão. Ele deveria ter visto isso, não pode deixar um elefante gigante entrar na sala desse, ficar na sala, mas isso não estava no radar do mercado, a empresa anunciou, foi um dia, inclusive, que Via caiu enormemente, tá? Não só por conta do resultado, que decepcionou, mas aí Magalu também, né? O resultado do terceiro TRI das varejistas vieram abaixo do esperado, mas aí no caso de Via houve também esse passivo oculto que atrapalhou, está atrapalhando e vai continuar atrapalhando a vida da Via durante os próximos 2, 3 anos, tá? Então, no caso da empresa é trabalhista, mas você pode ter empresa de papel e celulose, que tem coisa ambiental, petróleo, coisa ambiental também, a multa, enfim, tá? Então também é algo para ficar de olho, e esse é o terceiro elemento da lista aqui não definitivo. Mas agora a questão, então, é o fator surpresa e não o pagamento em si. Por exemplo, você citou Via, teve a questão trabalhista, mas a gente tem, por exemplo, a Vale, que tem um monte de multa aí já aprovisionada pela questão de Brumadinho. A questão é a surpresa, é o que o mercado sabe e o que estava oculto. Essa é a diferença. Há um impacto. A diferença de Vale é que o mercado já precificou, né? Então, assim, veio uma surpresa. A Vale aconteceu a questão de Brumadinho. No dia de Brumadinho, as ações despencaram, né, por motivos óbvios. Aí discute, né, se o mercado exagerou ou não na queda, né? Tanto que a ação depois recuperou e voltou a subir depois. Mas enfim, hoje a Vale ainda sofre com esse passivo oculto, mas o fato dela ter isso no balanço hoje já está precificado pelo mercado. A menos que, né, isso volta recorrentemente a atrapalhar um pouquinho a vida da Vale, quando entra aí o Ministério Público, entra algum processo que obriga a Vale a pagar mais do que ela queria pagar, né? Mas como é uma situação diferente aqui, Vale, porque é uma empresa que gera muito fluxo de caixa. Vale é uma gigante de geração de fluxo de caixa, diferentemente de Via. Então essa que é a sutileza da história, assim. Os dois têm um passivo oculto. Na verdade, o oculto era a de Via, né? A de Vale todo mundo já sabia, não era oculto mais, então o problema realmente é mais na surpresa. E aí, no caso de Vale, como é uma empresa que tem muito fluxo de caixa, isso é menos pior. Vamos colocar dessa forma, com o perdão do português, para Vale, né? Vamos lá, então. Agora a próxima é governança corporativa duvidosa. Essa é clássica, né? É clássica, mas é difícil, às vezes, do investidor pegar, porque é um pouco subjetivo, né? Não é número, não é... Então você precisa entender, né, mais do que os números, mais do que se tecnologia ou business está ultrapassado ou não, mais do que receita recorrente ou não, entender quem é que está na liderança dessa empresa. É muito crucial que a ética, né, que seja uma pessoa idônea nessa questão de
enfim, na questão de governança corporativa. Tá? É algo que é muito fácil se perder, você demora anos para juntar e é muito fácil perder. Então, no caso de governança corporativa aqui também, voltando no exemplo de IME Brasil, a receita, ela tinha uma receita não recorrente grande, mas era um erro de governança corporativa também, né, do fato dos diretores terem deixado isso acontecer. Né? Então, inclusive, a gente fala muito de ESG e o pessoal sempre gosta de voltar para a parte do ambiental, né, que é o environment. Mas, minha visão, a base de tudo é governança corporativa, porque se você não tem uma governança forte, aí, cara, assim, a questão de ambiental e social fica em segundo plano, porque se você não tem a ética, que é a base de tudo, você pode manipular todo o resto. Então, governança corporativa duvidosa também é algo que ajuda bastante a identificar essa value trap. Então, por exemplo, você tem um setor de... Totalmente exemplo aqui, tá, gente? Varejo de moda. E aí você tem... E é um exemplo legal porque tem muitas empresas no Brasil. É um setor relativamente grande. Vamos pegar umas 10 empresas de varejo de moda. E tem uma empresa especificamente que ela sempre negociou abaixo da média do setor. E um dos motivos pode ser exatamente esse. O mercado desconta essa empresa porque ela sabe que ali a governança não é boa. Então, às vezes, você compra essa empresa com múltiplo mais baixo do que a média, achando que está comprando, achando uma oportunidade. Mas não, assim, é uma empresa que tem múltiplo baixo e sempre vai ter. Enquanto não reajustar a governança corporativa, o mercado vai seguir descontando essa ação. Então, esse é um outro ponto da lista também. Próximo aqui da nossa lista, descasamento entre lucro e fluxo de caixa. Essa é para a gente sair da primeira e da última linha, né? Aqui não é óbvio, tá? Realmente, estou saindo da página 2 do balanço, mas não é tão difícil ainda. Eu não estou falando de um nível extremamente rígido, avançado de contabilidade, não. Mas é muito simples de você entender. Primeiro, deixa eu dar até um passo atrás, né? A diferença de lucro para fluxo de caixa. O lucro é um negócio contábil, né? Assim, é uma teoria, assim, no limite, porque você tem coisas que a contabilidade ela permite algumas subjetividades, né? É estranho, mas é verdade. Assim, a diferença, vamos pensar que você vai comprar um fogão ou uma geladeira nessas empresas de eletrodomésticos. Quando você compra esse fogão, essa geladeira, por, sei lá, R$2.000. Esse valor, ele entra como um lucro da empresa. Você comprou por R$2.000, está lá, lucro vendido lá para a Carina, R$2.000. Agora, você parcelou em 12 vezes. Então, na verdade, o que vai cair para a empresa, de fato, nesse primeiro mês, é 1/12 disso, né? Então, existem setores que são... Isso é inerente, faz parte do setor. Construção civil, por exemplo, é um deles, que está fazendo financiamento, né, de imóvel. Mas esse é um ponto de atenção. Normalmente, assim, o lucro é um conceito muito frágil, por esses motivos que eu já comentei. Importante você sempre ver fluxo de caixa. E aí, quando você vê um descasamento, de novo, aí tem setores que são inerentes, tá? Não é porque existe esse descasamento que é um ponto de alerta e isso é necessariamente ruim. Tem setores que isso ocorre naturalmente. Mas se você perceber, aí sim é um level mais assim, você perceber que está aumentando esse descasamento, aí é um outro ponto de atenção também. Por que pode, aí sim ser mau caratismo, às vezes, da governança corporativa, da empresa, às vezes, querer inflar o lucro para poder sempre entregar acima do que o mercado estava projetando, para fazer as ações seguirem andando, né? Mas no lucro você consegue manipular. Fluxo de caixa, não. Fluxo de caixa é o que sobra no final da conta mesmo no caixa lá. Então, é uma diferença brutal e aqui é um dos pontos, por mais que os outros sejam mais simples de observar, esse é um pouquinho mais difícil, da mesma forma que ele é mais difícil, ele também é crucial para a gente identificar essas value traps. A gente podia fazer um analistas em ação guia para ler balanços. Anota aí de próxima, o que você acha? Eu acho legal, acho que o investidor vai gostar também, mas é baita missão complicada, hein, porque não é tão simples assim. Mas enfim, eu já até pegando um gancho aqui, vou pedir para Amanda, que é a editora desse vídeo, colocar a caixinha aqui para o investidor
ver o vídeo, eu gravei no ano passado a lista de 11 livros que eu li, que me ajudaram a ser um investidor melhor. E aproveitando, fazendo o gancho aqui com análise de balanço, um desses livros é Warren Buffett e a análise de balanços. Então é um livro que não foi best-seller, ele é meio fora dos holofotes, mas é muito importante porque a pessoa pega justamente a visão buffettiana de como ele lê balanço, passando linha a linha, entendeu? Então fica aí de sugestão para você ou rever o vídeo, caso você queira ver as 11 dicas de livros que eu li e me ajudaram a ser um investidor melhor. Mas se você já quer saber direto de análise de balanço, dá uma lida aí. É um livro barato, dá para achar fácil na internet, Warren Buffett e análise de balanço, tá? A gente está falando de livrarias morrendo, olha aí, dá para achar fácil na internet. É isso aí. Próximo agora, então, é o fluxo de caixa decrescente. Também simples, agora sim mais simples do que o descasamento entre fluxo de caixa e lucro. E aqui é basicamente você olhar o histórico da companhia. De novo, lucro dá para manipular, fluxo de caixa não. E aqui não tem muito nenhum que enrolar, Karina. Assim, empresa com fluxo de caixa decrescente, sinal amarelo quase vermelho, tá? O que a gente quer é o contrário. Empresas com fluxo de caixa crescente, sobretudo para quem é aquele investidor de dividendos, né? É crucial você, a empresa, gerar caixa para conseguir pagar dividendo de fato. Então, aqui, direto ao ponto. Número 7, agora, falta de liquidez. Opa, esse aqui é interessante, hein? Porque eu acho que muitos investidores também não menosprezam esse fator, né? Que é o seguinte, a liquidez é o volume negociado da ação e, assim, muitos investidores, eles se atrelam simplesmente ao fato de eu sou um pequeno investidor e, por mais que o papel seja pouco líquido, eu consigo comprar, porque eu sou um pequeno investidor e então não tem problema nenhum. Cuidado, o problema é pior do que esse, porque você não pode pensar só em você mesmo, porque a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de bolsa de valores, até o Braga que gosta de falar isso, o gestor da Encore, né? Que a gente está num grande concurso de beleza aqui quando a gente está investindo em ações. Não é só achar a moça mais bela, né, ou a empresa mais bonita nesse caso. Não é só isso. É achar aquilo que o mercado também acha que é a moça mais bonita. Porque se você acha uma coisa e o mercado achar outra, você vai perder dinheiro, tá? Por mais que eventualmente a gente tenha essa brincadeira que o mercado descubra que você estava certo e essa é a moça mais bonita, assim, você pode ficar errado durante algum tempo significativo e perder dinheiro durante 6 meses, 1 ano, vários anos, tá? Isso não é legal. E eu tô falando disso porque essa questão de falta de liquidez, e a gente tem que pensar em mercado, acho que esse que é o ponto, a gente tem que pensar nos fundos de investimento. E fundos de investimento, principalmente os grandes, brasileiros e sobretudo investidores internacionais, que entram com bilhões na Bolsa Brasileira, eles não conseguem comprar esses ativos, nem ativos do índice de small caps para baixo. Normalmente eles ficam nas 10, 15 maiores empresas da Bolsa Brasileira, tá? Então, essa falta de liquidez é um problema muito grave, porque é igual a gente, isso é até fazendo um paralelo com o que está acontecendo até pouco tempo atrás. A gente está tendo uma série de resgate nos fundos de investimento, os investidores vendo a bolsa cair, a renda fixa, o Selic subir, os investidores estão resgatando os fundos, e aí os gestores dos fundos são obrigados a se desfazer das posições para devolver o dinheiro para o cotista, e aí você tem uma chegada de investidores internacionais no Brasil, ao mesmo tempo privilegiando essas 10, 15 maiores empresas da Bolsa Brasileira, e o gestor brasileiro, sabendo dessa onda de resgate que até dezembro, início de janeiro, não acabou, talvez janeiro tenha acabado, espero que sim, mas até dezembro continuava forte essa onda de resgate, ele tem que se ajustar o portfólio, inclusive, para esse cenário de resgate. O que ele vai fazer, o gestor brasileiro? Comprar ações mais líquidas também, para caso ele precisar sair, ele ter um maior volume de negociação. Então, esse efeito combinado faz com que algumas empresas que não têm negociação, ou não é que não tem, a liquidez é muito mais baixa em relação a outros players, isso é um problema que volta naquela questão de o múltiplo é mais baixo do que a média de mercado, e enquanto tiver problema de liquidez, talvez continue sempre assim, né? Eu tenho um exemplo da empresa
de small caps, que é a Jalles Machado. É uma empresa do setor sucro-alcooleiro. Basicamente, ela planta cana-de-açúcar e decide se essa cana-de-açúcar vira etanol ou açúcar, né? E ela tem uma concorrente maior do que ela em tamanho de mercado e liquidez, que é a São Martinho. Mas no relatório de Jalles Machado, eu inclusive escrevo que, olha, Jalles Machado tem uma produtividade melhor do que São Martinho e negocia a múltiplos mais baixos. Isso, na minha visão, não faz sentido. O que justifica esse múltiplo mais baixo de Jalles Machado é justamente a falta de liquidez. Então, inclusive a Jalles Machado poderia ser, né, uma value trap se essa liquidez não aumentar nunca. Então esse é um ponto de atenção também. É que eu acho que vai, né, porque é uma empresa que é nova na Bolsa Brasileira ainda, é uma small cap, a gente está nesse cenário que eu acabei de comentar ainda do fluxo internacional chegando, dos investidores brasileiros, dos fundos comprando ações mais líquidas. Uma hora isso vai acabar, né? E aí essas ações menos líquidas vão voltar a andar também. Então esse que é o ponto. Agora, se a liquidez é um ativo novo, né? E aí vai ter mais cobertura de mercado, igual a gente já está cobrindo, Jalles Machado, né, está na carteira de small caps. Outras empresas, outros bancos, outras casas de análise podem começar a cobrir Jalles Machado também. Então isso vai trazendo liquidez para o papel. Agora, se essa liquidez não ajustar nunca, pode ser que Jalles Machado vire uma value trap, ou seja, negocie abaixo do descontado em relação a São Martinho, mesmo tendo uma produtividade melhor, justamente por conta da falta de liquidez. Então, assim, simples, né, o conceito, mas olha o buraco que está por trás dele, né? A próxima, altamente endividada e segue pagando dividendo mesmo assim. Parece que faz muito sentido, né? Não faz, mas é Brasil. Mas o Brasil tem muita coisa que não faz sentido, né? E aqui vai muito naquela linha também de que eu comentei, de empresas que o lucro é um negócio manipulável, né? Contabilmente falando, e aí que as empresas, por às vezes um mau caratismo, tentam inflar o lucro. Aqui no caso de dividendo, é mais difícil porque uma hora você tem o limite do caixa, né? Se o caixa acabar, não tem muito o que fazer. Mas você tem esse negócio de empresas que querem seguir pagando dividendos altos para conseguir chamando a atenção do mercado, né? Para fazer, enfim, chamar a atenção do mercado, ponto. Então, só que a empresa é altamente endividada. Às vezes, essa emissão mais forte de dividendo pode até servir de um gatilho de curto prazo, mas no longo prazo isso não se sustenta, isso não é uma atitude de longo prazo bacana, a conta não fecha. Então, esse é um ponto de atenção importante. E aí, para servir aqui de balizador para o investidor, eu não gosto de ficar dando esses números enfim, cabalísticos aqui, porque acho que há casos e casos, você tem que sempre comparar a empresa com players, setores, empresas do mesmo setor, players parecidos, mas regra de bolsa, tá? Quando a gente está falando de endividamento, empresa altamente endividada, o múltiplo dívida líquida EBITDA é um dos principais deles. A gente está falando de empresas acima de 3 vezes e meia dívida líquida EBITDA. Então, há empresas na bolsa, por exemplo, negociando a 5 vezes, assim, tem coisas bastante elevadas. Há também o múltiplo dívida líquida sobre patrimônio líquido, tá? Que também é outro múltiplo interessante. Você olha os dois, a dívida líquida EBITDA é o mais famoso, mas dívida líquida por patrimônio líquido também. E aí, na casa do dívida líquida patrimônio líquido, você quer que a dívida líquida seja menor do que o patrimônio líquido, né? Ou cerca de 1,5 vezes maior, tá? No máximo, assim. Dívida líquida patrimônio líquido muito maior do que isso. Também é algo que chama bastante atenção, uma empresa bastante endividada. E aí, se ela segue pagando dividendo, é um sinal de que a conta pode não fechar. E aí você começa a olhar os outros pontos que eu acabei de falar, né? Fluxo de caixa, está crescente ou decrescente? Aí você fala, o fluxo de caixa é decrescente. Descasamento entre lucro e fluxo de caixa, assim, aí começa a cheirar, a feder essa empresa. Começa, nossa, tá muito estranho isso aqui, cara. Tá barato, mas isso aqui não tá legal, tá? Então, esse aqui é o ponto. É importante a gente comentar isso porque pode ser até uma cilada natural olhar o tamanho do endividamento de uma empresa e querer concluir se isso é preocupante ou não. Mas dá pra gente comparar, por exemplo,
com países. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que devem mais do que o tamanho do próprio PIB, mas isso não é um problema porque a economia cresce. Enquanto a Argentina deve mais do que o próprio PIB, e isso é um problema porque a economia não cresce. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Ou, por exemplo, eu comprei um apartamento, tenho um financiamento de muitos anos, mas eu tenho emprego. É diferente de se eu tiver uma dívida, às vezes até muito menor, mas eu não tenho renda. Então, isso é mais preocupante, por mais que o tamanho da minha dívida seja menor. É mais ou menos essa a relação? Esse segundo exemplo seu foi melhor. Acho que o primeiro é um pouco diferente, porque os Estados Unidos ele é simplesmente o dono da impressora. Então, assim, além dele ser a economia mais pujante do mundo, né, e aí sim ele pode te dar esse luxo, ele é o dono da impressora. Então, é diferente nesse sentido, mas esse segundo exemplo seu tem mais a ver, tá? Mas enfim, tá aí esse bullet point para vocês prestarem atenção. Altamente endividada, mas segue pagando dividendos. Isso não faz sentido, uma hora a conta chega. Último item da nossa lista, então, empresas em recuperação judicial. Fechando com polêmica, né? Assim, recuperação judicial, vamos lembrar, nada mais é do que um respiro que a legislação brasileira permite a uma companhia, tá? Para ela tentar se reerguer, renegociar as dívidas, às vezes até redesenhando um plano estratégico novo, né? Um novo plano de negócio. Mas como são empresas, e o legal de ter deixado por último é porque conversa muito com esses outros pontos, que tem baixa liquidez, ou então sujeito a essas mudanças estratégicas muito elevadas, governança corporativa às vezes fragilizada, elas estão sujeitas a grandes oscilações. Porque você tem um ativo que não oscila muito e tem muita especulação por trás e governança corporativa fragilizada, qualquer chegada de um grande investidor ou de uma grande massa vendedora, o ativo vai lá para baixo, né? Sobretudo se a gente tem empresas que a gente chama de penny stocks, que é justamente o caso da Oi, que é uma empresa, enfim, não é o exemplo da Oi, mas não é a Oi especificamente, não me xinguem vocês que investem em Oi. É o caso de empresa que vale menos de R$1, porque nesse caso, a cada centavo, né, que a ação sobe, porque é o mínimo que naturalmente a empresa pode subir ou cair, 1 centavo para cima ou para baixo, cada centavo representa uma grande oscilação no preço da ação. Então, esse é um ponto de atenção. E lembrando que a maioria das empresas que entraram em recuperação judicial, por isso que é um ponto de atenção. A Oi talvez seja diferente, porque ela está, de fato, possivelmente na véspera de sair da recuperação judicial. Isso talvez seja um gatilho para as ações, mas a grande maioria dos casos, né, são empresas que se afogam, têm uma dificuldade muito grande de sair. Vamos lembrar aqui o caso da Saraiva, que inclusive teve uma época que ela chegou a subir 2.800%, numa expectativa de que o CEO atual ia se deixar o cargo e tal. Resumo da história de Saraiva: continua em recuperação judicial até hoje e as ações negociam a um preço ainda menor do que negociavam antes dessa alta aí de tantos por cento por conta dessa especulação, tá? Então, assim, é algo realmente complicado, o investidor deve ter extrema atenção. A Oi vem conseguindo fazer um bom trabalho, parabéns para a companhia, tá? Mas o problema é que muitos investidores enxergam empresas de recuperação judicial como oportunidade, como se são todas empresas na bacia das almas, de fato são, mas o histórico não é bom e por isso a gente precisa prestar atenção, porque uma empresa de recuperação judicial normalmente inclui mais de um desses pontos que eu acabei de comentar sobre a possível value trap, tá? Então, eu espero que Oi não seja, né? Inclusive, a questão de business e tecnologia, ela fez uma mudança estratégica para isso, né? De deixar a parte de telefonia móvel, por exemplo, a nova Oi, o pessoal apelidou de mini Oi, voltada para a empresa, né? Para cabeamento em rede 5G, né, de internet. Acho que realmente é o caminho melhor para a empresa. Então ela houve essa mudança de tecnologia, então espero que ela consiga sair, mas recuperação judicial não é necessariamente sinônimo de oportunidade, pelo contrário, a maioria delas se provam value traps, tá? Pessoal, a gente vai passar agora para um próximo bloco. Eu vou fazer as perguntas que vocês que acompanham aqui o Invest News deixaram para os analistas. Murilo, a primeira pergunta é do Pedro Cap. Ele diz o seguinte:
Tenho uma dúvida, estou perdendo muito em Via e Magalu. Você acha que valeria a pena comprar mais para preço médio? Já estou com até mais de 20% exposto. Olha, Pedro Cap, ou Cap, né? Depende da entonação, depende de onde é esse sobrenome dele. Mas enfim, 20% exposto a qualquer setor, não é porque é Magalu, Via, é muita coisa. Eu, nas nossas carteiras recomendadas, né, de small cap de dividendos, a qual eu sou analista responsável por elas, o máximo que eu coloco por ação é 15%, e setorialmente 30%. Então eu posso ter mais de uma ação do mesmo setor, juntando as duas 30%. Aí você fala, Murilo, mas 30% é mais do que meus 20%. Não, mas calma, assim, essa aqui, eu estou falando de uma carteira de small caps, por exemplo, e que isso faz parte de um portfólio diversificado. Né? Acho que o que vocês precisam entender é isso. Assim, você investir em ação é uma parcela do seu patrimônio. Essa parcela que você investe em ação, você vai designar, vai quebrar ela tanto em small caps, dividendos, ou alguma outra estratégia, BDRs, por exemplo, né, em empresas dolarizadas. Então, assim, você pega o seu patrimônio, você pega a caixinha de ação, aí dentro da caixinha de ação você pega a caixinha de small caps, dentro da caixinha de small caps, ali sim você vai ter coisas, às vezes, de 30% setorialmente falando, sendo que o máximo é 15% por empresa. Então, se o seu portfólio inteiro, você está com 20% em Via Magalu, isso é muita coisa em qualquer empresa, tá? Aí muita gente gosta de falar o seguinte, mas o Buffett, ele tem mais de 40% em Apple, né? Então, assim, mas ele sabe o que ele está fazendo. Você não. Não é você, né? Não estou insultando aqui os investidores. A gente não sabe o que está fazendo. A gente precisa diversificar. Eu não faço a menor ideia. Ele é o Buffett, né? Assim, eu acho que existe uma diferença também entre diversificar e pulverizar também, né? Se você vai ter 100 ativos na carteira, não, aí é mais fácil você comprar o Bova 11, então, porque você vai o trabalho todo, você não consegue nem acompanhar o que você tem em ação de mercado, sendo que quanto mais ação você tem, mais para a média de mercado você vai chegando, então às vezes é mais fácil ir direto no ETF, né? Mas enfim, feito essa ponderação, vamos ao fato de se você deve comprar mais por conta do reduzir preço médio. Olha, preço médio é um negócio que, assim, você só vai ouvir essas duas palavras saindo da minha boca ao mesmo tempo para responder perguntas de vocês. Porque eu não considero, né, essa história de preço médio. O que você tem que fazer é um exercício de, todo dia que você levantar da cama, imagina que você vendeu todas as ações que você tem na carteira. Você compraria as mesmas ações nesse preço atual? Se a resposta for sim, aí você vai lá e compra mais mesmo de fato. Mas não porque o preço médio, para baixar preço médio, tá? Eu não gosto desse conceito. É importante aproveitar se você enxerga uma oportunidade nesse preço que as empresas estão hoje. Aí vem a outra pergunta. Murilo, é uma oportunidade as empresas no preço que estão hoje? Então, aqui tem uma sutileza importantíssima, né? Que, a gente olha para o preço das ações, a Magalu, Via pode voltar até onde elas estavam negociando antes dessa queda muito forte. O cenário mudou, muito cuidado. A gente está com um cenário de inflação mais alto, isso impacta a compra, né? O poder de compra. Se você está com menos poder de compra e você às vezes queria comprar, dando o exemplo aqui do fogão, assim, não, você tem um fogão que funciona, meia boca não funciona. Você vai deixar para depois. Isso é o exemplo, inclusive, mais real possível. Assim, os setores da linha branca, que é o que a gente chama de fogão, geladeira, que é muito o que a Via faz, isso sofre. A Magalu também, mas é que Magalu tem um mix um pouquinho mais diversificado, de ticket médio mais baixo, outros produtinhos menores, né? Então, assim, o cenário mudou. Se você olha para o gráfico e acha que o preço da ação pode voltar até onde estava, o cenário mudou, eu não acho que essa é a visão. Agora, sofreu muito, caiu 75% da Magalu da máxima até a mínima. Achei exagerado. O ativo, a empresa continuou fazendo um bom trabalho do lado de governança corporativa. Então, uma hora que o mercado acalmar, e a gente viu isso aqui em janeiro, né? Eu tenho visto que janeiro ainda não acabou até a gravação desse programa, né? Então, a gente viu, sempre que a bolsa subia, a Magalu, Via, todas essas empresas subiam
muito forte, coisa de 7, 8%, às vezes até mais. Tudo isso porque são empresas muito deprimidas. Então, Magalu subir 100% é uma loucura? Não é. Porque, assim, se ela subir 100%, ela vai estar recuperando uma parte daquilo que ela caiu. Agora, 2022 vai ser desafiador. Então, estou me alongando muito na resposta aqui, porque eu acho que é justo, tá? Se eu dar uma resposta superficial, vocês vão tomar a decisão de investimento que eu acho que é superficial também. Então, o buraco é mais embaixo, né? 2022 vai ser mais desafiador. Então, você tem que depender muito da sua visão. Eu sou otimista com esse cenário de empresas de e-commerce ganhando penetração no Brasil. Eu acho que isso está muito longe de terminar e tem mais espaço para crescer. Mas dada essa mudança de cenário para 2022, macroeconomicamente falando, isso tem impactado as empresas de varejo, sim. Basta ver o resultado do terceiro TRI de Magalu e Via abaixo do esperado, que acho que fica óbvio. Esse é o ponto de atenção. Então, assim, é uma oportunidade para quem está olhando mais a longo prazo. Mas você, Pedro, você tem muito já. Eu acho que está na hora de deixar quieto, né? Porque se comprar mais, assim, vai aumentar ainda mais esse percentual, é muita coisa. Eu acho que há outros setores e empresas com timing com menos risco, no mínimo, para dizer o mínimo, né, nesse momento de bolsa atual. Agora, Murilo, voltando um pouquinho na sua resposta, acho que já está claro, mas vale a pena mencionar, você disse uma frase aí, é loucura a Magalu subir 100%? Não. Às vezes alguém pode pegar essa frase e tirar alguma conclusão, mas acho que vale a pena a gente reforçar. Não é loucura, mas o ponto principal da nossa conversa aqui é cautela com o setor, né? Exato, tanto que assim, a gente não tem empresa de e-commerce, de varejo, né, recomendada em nossas carteiras. Tem Melios, na Small Caps, mas Melios é uma derivada, né, do e-commerce, porque é uma empresa de cashback. Então, ali uma história tem uma correlação, é um pouquinho do setor, mas é diferente. Né? Então, enfim, não é uma recomendação, deixar isso claro. Eu acho que ainda tem muita volatilidade, cenário macro complicado. 2022 vai ser um ano de bastante solavanco para essas empresas, tá? Então, eu acho que ainda está na hora de olhar para outras coisas primeiro. Tá, acho que quando o mercado acalmar, isso pode eventualmente subir, mas como ainda tem muito espaço para a empresa recuperar, eu prefiro eu não sou soberbo de achar que eu sei onde vai ser o fundo do poço, não sei, tá? Então, acho que quando o mercado virar o humor, vai ficar bastante claro, as ações vão começar a andar bastante, e mesmo que eu perca essa andada inicial, que parece ser muita coisa, porque a ação vai andar 30%, 40% fácil, porque assim, quando isso acontecer, isso de novo não é uma recomendação, porque eu não sei o fundo do poço, não sei se chegou, o cenário segue conturbado, pode cair mais, mas quando isso acontecer, acho que vai ficar mais claro, e mesmo perdendo essa pernada inicial de recuperação, como é uma empresa que, pelo menos no caso de Magalu, na minha visão, segue muito boa, bem tocada, né, um setor bom, aí pode voltar a chamar a minha atenção. Nesse momento eu sigo de fora. Maravilha. Próxima pergunta é do Giovanni Gonder. Ele disse o seguinte: pessoal, e os papéis de Oi? O que a empresa tem feito? Tem observado que tem mantido altas nessa semana, a semana em que ele escreveu, mas a gente tem de fato visto o papel se movimentar bastante na bolsa. Você já comentou sobre Oi, mas especificamente sobre a pergunta do Giovanni. O que a empresa tem feito? A Oi ela segue aguardando a decisão do CAD, né? Houve um parecer técnico do CAD sugerindo a aprovação da venda para o trio, né? TIM, Claro e Vivo, mas ainda não houve essa aprovação de fato do CAD. E fazendo até um paralelo com o episódio aqui, né, de Value Trap, eu falei da questão de recuperação judicial e o fato das penny stocks, é o caso da Oi, empresa que negocia abaixo de R$1, qualquer oscilação muda muito o preço do ativo, um ativo ainda com bastante especulação. E no caso, essa movimentação que ele está chamando a atenção da Oi é por conta de especulação também. Né? Lembrando que na quinta-feira, dia 27, que inclusive enfim, a gente não sabe ainda o resultado, tá? Porque a gente não saiu essa reunião, mas ela está em a Oi marcou uma reunião, uma Assembleia Geral Extraordinária, para fazer uma reorganização dos ativos dela, que passa por incorporar essa unidade móvel que ela está querendo vender. Na verdade, é só uma manobra ali, mais contábil, de reorganização, nada que vai mudar o operacional da companhia.
E aí, na semana passada, né, as ações chegaram a subir 15% em um único dia. Acho que esse que é o ponto que ele está chamando, né? Com a expectativa de que a venda dos ativos fosse aprovada pelo CAD, o que acabou não acontecendo ainda, porque a discussão e a especulação era que o CAD havia marcado uma sessão e havia também rumores de que o presidente da Oi estaria em conversa com o trio, com os outros diretores da TIM, Claro e Vivo, e possivelmente acho que essa conversa até ocorreu mesmo, mas, e aí houve esse rumor de que, não, o CAD inclusive marcou reunião, então, e o diretor da Oi, o presidente da Oi conversando com os outros presidentes das outras companhias para tentar fazer esse arranjo, né? E aí as ações subiram nessa expectativa de que o CAD aprovasse, mas final das contas, era senhor Fontes, era ruído, o CAD soltou a pauta das reuniões, não envolvia a Oi, então tudo indica que vai ficar só para fevereiro mesmo, tá? Essa decisão da venda dos ativos da Oi. Lembrando que em março desse ano vai fazer um ano já que está nas mãos do CAD essa decisão de venda da Oi Móvel e apesar disso servir de gatilho para as ações, ainda tem bastante água a passar debaixo da ponte da Oi, no sentido de que essa venda, apesar de crucial, não resolve todos os problemas da companhia, porque isso é importante lembrar que os competidores da Oi não ficaram parados durante esse tempo, né? Mais de um ano, só de análise de venda, né, da Oi Móvel pelo CAD. A Oi também não ficou parada, né, mas é um cenário muito diferente. Você tem Vivo, Claro, TIM muito melhor capitalizadas, né, enfim, um cenário muito mais integral na frente, né, da Oi. Então, assim, detalhe, um evento importantíssimo que pode destravar algum valor, mas essencialmente no limite é muita especulação por trás, não houve novidade e mesmo que essa venda seja aprovada, apesar de importante, ainda não resolve a vida da companhia, tá? Pessoal, essas foram as perguntas que a gente separou para o episódio de hoje, mas se você ainda tem dúvida e ela não foi respondida aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente está sempre olhando as perguntas para os próximos episódios do Analistas em Ação. Convido vocês a continuarem acompanhando aqui o nosso conteúdo, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixa o like se você gostou desse vídeo e comenta o que você está achando do programa. Muito obrigada a todos e muito obrigada, Murilo, neste cenário chique presencialmente pela primeira vez. Valeu pela participação. De nada, Karina. Um abraço, investidores. Esse cenário realmente chique. Muito obrigado aqui pela recepção e fazendo o convite, inclusive, para analistas da semana que vem, onde a gente vai comentar das carteiras recomendadas, tá? Então, fiquem ligados. Até a próxima, galera. Forte abraço. Tchau, pessoal.